aqui para a apologética cristã. Como ele avisou, ele vai ficar com o Novo Testamento, e eu fiquei com a história da igreja também com a apologética cristã. Vamos aqui para a primeira pergunta. O que é apologética? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. Vocês tentem refletir aí o que é apologética, né? Antes de nós darmos início, eu gostaria já de dar uns avisos que vai servir para os 2 cursos que eu vou dar. Eu peço que os irmãos assistam às aulas, né, sentado, e também com um papel e uma caneta. Por quê? Para anotar. Porque se você não fizer isso, você vai perder muito, né, do que poderia aprender caso você fizesse isso. E também em apologética, eu não passarei nenhum livro específico, por enquanto. Quando chegar mais para frente, eu prefiro passar um exercício semanal. Um exercício é uma coisa extremamente simples, que você faz em meia hora. Então, você tem uma semana para fazer um exercício em meia hora. Porque a apologética, eu quero trabalhar ela bem mais prática do que na teoria. Oi? Acho que tinha alguém com o microfone ligado, né? Então, vamos lá. O que é apologética? Essa palavra, né, apologética, ela vem do grego apologia, que significa defesa. É isso que significa apologética, defesa. Apologética cristã, defesa da fé cristã. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir alguém falando que fulano fez apologia ao crime, ou fulano fez apologia ao racismo, né? É porque, de alguma forma, a pessoa fez algum tipo de defesa a essas coisas. No nosso caso, nós fazemos defesa à apologética cristã, à fé cristã. O que é apologética, ainda aqui dentro disso? Apologética, ela é um ramo da teologia cristã que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé cristã. Essa definição é desse teólogo aí, né, que também é um filósofo. Então, note bem o que é. É um ramo da teologia cristã. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos procurar apresentar explicações racionais. Né? Para quê? Para as verdades afirmadas pela fé cristã. Por exemplo, a criação. Será que nós cremos na criação só baseado na autoridade da Escritura? Ou existe alguma base racional para se falar de criação? Entenda isso não como que eu esteja dizendo que a Escritura e a sua autoridade não seja suficiente para fundamentar a doutrina. Não é isso que eu estou falando. A autoridade da Escritura é suficiente, sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, além da base escriturística, também existem argumentos racionais que nos levam a crer que o mundo foi criado por Deus, e não que foi uma evolução, e não que ele foi causado por uma explosão chamada Big Bang há milhões e milhões de anos atrás. Então, é mais ou menos isso que nós vamos trabalhar. Outra coisa que eu peço para você é para não se assustar, porque as pessoas elas costumam se assustar quando se fala de apologética ou de disciplinas relacionadas à apologética. A apologética, meus irmãos, ela vai trabalhar com o quê? Com argumentos. E isso são coisas que nós fazemos sempre. Sempre nós fazemos isso. Embora você não saiba, mas você faz apologética no seu dia a dia. Você defende alguma coisa. Você conversa com alguém. Então, essa disciplina, ela não é esse bicho de 7 cabeças, como algumas pessoas tendem a pensar. Ela requer um pouco mais de atenção, porque ela vai trabalhar com o seu pensamento, com o seu raciocínio. Mas se alguém aqui sabe pensar, sabe raciocinar, então alguém aqui sabe fazer apologética. A questão é, a apologética que você faz, ela é correta ou ela é errada? Você tem consciência do que está fazendo ou falando ou não?
Então, se você entende uma novela, se você entende um filme, se você entende qualquer coisa que alguém fala para você, você entende também a apologética. Não se preocupe. E nós vamos devagarzinho. E até porque o nosso curso não tem um objetivo, né, de ser profundo, mas apenas ser básico. E, portanto, nós passaremos adiante somente quando os irmãos entenderem. Se fosse um curso aprofundado, para começar, os professores seriam outros. Seria algum filósofo ou alguém que fosse mestre ou doutor na área de apologética cristã. Mas aqui nós queremos saber, pelo menos, o básico. A apologética, meus irmãos, ela vai buscar responder a seguinte pergunta: que defesa racional se pode fazer da fé cristã? Então, é aqui que nós vamos trabalhar. Que defesa racional nós podemos fazer da fé cristã? Só avisando também, né, que eu vou passar esses slides para vocês. Está passando na tela lá. Está passando aí, tá? Os slides aí estão passando na tela de vocês? Sim. Está passando? O que é que vocês estão vendo aí agora? O que é apologética? Só isso, né? Apologia. Então, está passando tranquilamente. Ok. Então, né, é essa pergunta aí que nós vamos buscar responder. Passando adiante. Por quê? Por que estudar apologética? Por que bota uma disciplina dessa em um curso básico? Ou por que qualquer cristão comum precisa saber? Por que estudar isso? E, primeiro, porque as escrituras, elas usam a lógica. Existe uma lógica em todo texto que é escrito. Em toda fala, em todo pronunciamento, existe uma lógica por trás. Até mesmo você, quando fala, você usa uma lógica. Independentemente de você saber ou não qual a lógica que você está usando, independentemente de você saber as regras da lógica ou não, existe uma lógica por trás das coisas. E as escrituras não são diferentes. Vocês estão vendo em teologia bíblica como é a lógica da escritura, como ela conecta todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse. Isso é lógica. E a apologética, ela trabalha com lógica. Então, as escrituras, elas usam a lógica, o conhecimento da apologética e, consequentemente, da lógica, nos ajudará a entender melhor a escritura. Além do mais, né, nós temos que estudar, né, por que estudar a apologética? A fé, ela não é o oposto da razão. Não é o oposto de razão. Pelo contrário, a fé, ela é a base da razão. Porque o que se prega hoje no mundo, afora, nas universidades, é que fé não tem nada a ver com razão. Há uma dicotomia radical entre fé e ciência, entre razão e fé. E com isso eles querem dizer que nós somos doidos, abestados, que não sabem de nada. Eles chamam a nossa fé até de fé irracional, porque o oposto de razão é irracionalidade, né? Então, eles querem nos chamar de pessoas irracionais. E a gente vê que não é. Fé e razão não são opostos. Pelo contrário, a razão, ela se baseia em uma fé. E vocês vão ver isso, que a gente pressupõe algo, acredita em algo, e em cima desse nosso pressuposto, nós construímos os nossos argumentos racionais. A verdade, meus irmãos, ela também é lógica. E ela não pode se contradizer. Então, para você ficar inteirado, sabendo o que é uma verdade, sabendo quando alguém profere uma verdade ou quando alguém fala uma mentira, você precisa desse estudo. Porque a verdade, ela é lógica, não pode se contradizer. Se alguém chegar para você e falar uma contradição para você, é óbvio que você não vai acreditar nessa pessoa. Porque você vai saber que é mentira. Inclusive, é assim que muitas pessoas são julgadas em tribunais. Elas são chamadas, e se elas se contradizerem, significa que elas estão mentindo. Porque a verdade, ela é lógica e não pode se contradizer. Então, isso ajudará você a saber quando a pessoa está falando verdade, quando ela está contradizendo, quando ela está mentindo. Então, isso também é importantíssimo. E para que serve a apologética? Ela serve, né, para formar cultura. A nossa cultura, ela é baseada em pensamentos da era do iluminismo ainda.
da era da modernidade. A nossa era ela é chamada de pós-modernidade. Há muitas pessoas que discordam que a pós-modernidade tem diferença do período passado, que foi a modernidade. Mas qual a diferença que as pessoas mais identificam entre uma e outra? Eles dizem que, enquanto no período moderno as pessoas colocavam a razão como Deus, que tudo teria que passar pelo crivo da razão, toda e qualquer verdade, toda e qualquer fé, tudo só poderia ser aceito se passasse pela razão, pelo crivo da razão. Na era pós-moderna, os homens desacreditaram e não acreditam mais em uma verdade. Pelo contrário, eles dizem que a verdade ela é relativa. Em outras palavras, a verdade ela é inexistente. Mas há aquelas pessoas que discordam e dizem que a pós-modernidade só diz que a verdade é relativa em alguns casos, que é quando convém. Mas eles ainda colocam a razão como sendo o seu Deus, como sendo aquilo pelo qual tudo deve ser provado. E nós veremos que a nossa cultura é formada assim. E por ela ser formada assim e ser educada com a ideia de que o cristianismo é irracional, nós temos muita dificuldade na sociedade. Nós temos dificuldade até mesmo para arranjar empregos. Pessoas cristãs têm mais dificuldade para arranjar emprego em faculdades, para lecionarem, porque as pessoas entendem que elas são irracionais, que a fé delas é totalmente contra a razão. E alguns até dizem, dê sua religião em casa. Aqui na escola a gente trabalha racionalidade, ciência. E a cultura ela precisa mudar. E a apologética ela pode sim mudar a cultura, porque ela muda a cosmovisão das pessoas e o cristianismo ele será bem mais aceito no meio da sociedade e teremos facilidade com a cultura. Serve também para a evangelização dos incrédulos. Não existe evangelização sem apologética. Porque quando você vai evangelizar alguém, você de alguma forma usa uma defesa da sua fé. Isso é óbvio. Então, isso ajuda na evangelização. Principalmente daquelas pessoas que estão na faculdade, que estão com seus professores atacando dia e noite a fé cristã. Essas coisas podem ser usadas para você se defender até desses ataques. Muitas pessoas, elas têm medo de conversar com seus professores. Por que que elas têm esse medo? Elas têm medo porque os professores, na verdade, eles são mais inteligentes. Os professores são... eles vão me fazer passar vergonha. Eu não vou ter argumentos suficientes. Então, a apologética pode tirar esse seu medo de passar vergonha. Se você tiver um bom proveito dessas aulas, você não passará vergonha. Você saberá como defender a sua fé e também como atacar os absurdos que essas pessoas dizem e acham que são racionais. Então, na evangelização, ele é importantíssimo. E também serve para fortalecer a nossa fé. Me responda uma coisa, vocês estão vendo o slide? Ainda Não, tá no... Michel, porque tu não tá passando. É tu que não tá passando o slide quando tu tá falando. Ainda está no segundo slide. Vocês estão vendo aí para que serve a apologética, é isso? Está na segunda. Não. É porque eu estou passando... que é apologética. Eu estou passando... Agora sim, para que serve. Eu estou passando e não está indo, eu não sei por quê. Acho que tu tá Agora esquecendo. passou. Está passando Agora normal. tá certo, agora está no quarto slide. Serve para fortalecer a nossa fé, é isso? A Misael bota no modo de apresentação de slide. Bota assim, habilitar edição de slide, habilitar, que tá aí, habilitar edição, habilitar edição. Aí depois você põe a apresentação de slide. Porque não estava habilitado, eu acho que é por isso. Apresentação de slide agora. Está passando, né? Lá em cima. Agora sim, Lá tá em bom. cima. Bote lá em cima, apresentação de slide. Já tá aí. Tá certo, tá Já certo. consegui, já botei. Está passando, né? Sim. Ok.
Então, a apologética ela serve também, em terceiro lugar, para fortalecer a nossa fé. Algumas pessoas abandonam a fé quando vão para as universidades. Por que elas abandonam a fé? Elas abandonam a fé por conta que elas não tiveram bom treinamento. E quando elas chegam na faculdade, os professores convencem ela de que a fé dela é irracional, de que não faz sentido, de que aquilo é mentira, de que aquilo é pura contradição, é pura ilusão. É conto da carochinha. É a mesma coisa de acreditar em Papai Noel, em unicórnio. Então, essas pessoas, muitas delas se desviam. Nos momentos difíceis também da vida, as pessoas chegam a reflexões, será que Deus realmente existe? E por não terem uma base boa na apologética, acabam abandonando a Deus. Então, é para isso que ela serve. 2 tipos de apologética. Estão vendo essa tela? Sim. Ok. Vamos lá. Os 2 tipos são, primeiro, ofensiva. A apologética ofensiva, ela, como está aí descrita no slide, ela apresenta a defesa da verdade da fé cristã. O que é isso que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a apologética ofensiva é aquela quando você chega no camarada para evangelizar ele, você saiu lá no sertão, foi evangelizar. Você apresenta ali o esboço da verdade cristã. Ali você está fazendo uma apologética ofensiva. Mesmo que você só esteja sabendo disso hoje, aquilo que você fez foi uma apologética ofensiva. Se bem feita, se mal feita, não cabe a nós entrar no mérito, mas você fez ela. Então, essa é a apologética ofensiva, é você atacar. Né? A ideia aqui é de ataque, você vai para cima. E também, além da ofensiva, nós temos a defensiva. Está aparecendo aí no slide, né? A defensiva, ela já é o oposto da ofensiva. Enquanto na ofensiva você vai até o camarada, na defensiva você se defende do camarada. Você anula as objeções levantadas contra as verdades da fé cristã. É aquele seu professor chato que chega atacando o cristianismo, dizendo que o cristianismo é falso por isso. Aí diz uma coisa, e você, então, usando a apologética defensiva, rebate aquilo que ele levantou como objeção a respeito de alguma verdade do cristianismo. Nós trabalharemos, primeiramente, a apologética ofensiva. Nós temos que saber atacar primeiro, para depois aprendermos a nos defender. Na apologética defensiva, quando nós formos trabalhar, nós vamos trabalhar mais aquelas objeções mais comumente levantadas. Por exemplo, nesse período que nós passamos de coronavírus, né, de uma pandemia, as pessoas tendem a fazer a seguinte reflexão: será se Deus existe? Será mesmo? Por que Deus existe e deixa coisas ruins acontecer? Não é esse o questionamento das pessoas? E perceba, isso não é questionamento apenas de pessoas intelectuais, de pessoas formadas. Não. É questionamento de crianças. Fazem esse questionamento. Eu tenho um filho, né, de apenas 3 anos. E há poucos dias atrás, ele me fez a seguinte pergunta: por que o Papai do Céu mandou o coronavírus? Entendeu? Então, perguntas que as crianças fazem. Até uma criança está envolvida na apologética. Isso nos mostra o quanto ela é importante, até para a educação dos nossos próprios filhos. Não pense você que os professores lá fora vão ter pena do seu filho no que diz respeito à fé. Eles vão atacar ela com todas as forças possíveis. É isso que o maligno faz. Ataca a fé com todas as forças possíveis. E nós, de cá, também respondemos à altura. Porque Deus nos deu inteligência, nos deu o pensamento para nós raciocinarmos, e nós respondemos essas objeções. A apologética, ela é bíblica? Esse negócio é bíblico mesmo, é invenção de homens? Né? As pessoas tendem a perguntar isso. E nós veremos se ela é bíblica ou não. Tanto Jesus como os apóstolos, eles apresentavam milagres, cumprimentos de profecia e a própria criação como argumento em favor daquilo que eles professavam, daquilo que eles afirmavam.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tente convencer ninguém sem argumentos. Não tente, você não vai conseguir. As pessoas, elas são feitas assim. Você tem que argumentar com essas pessoas para que elas vejam que aquilo que você fala faz algum sentido. Então, as profecias, os milagres, são algumas coisas que nós usamos na apologética para defender a fé cristã. E, além do mais, vamos ler 1 de Pedro 3,15. Eu gostaria que um irmão aí, quem encontrar primeiro, pode ler 1 Pedro 3,15. Vocês estão vendo o slide aí, né? E outras duas pessoas, cada um abre um desses textos, né? Em Colossenses e também em Atos. 1 Pedro 3,15. Alguém encontrou? Quem encontrou pode ler. Sim. Vou ler. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Exatamente, é o apóstolo Pedro falando aí, né? Estejam prontos para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Será que você está pronto para isso, né? Nosso objetivo aqui é nos aprontarmos para isso. Alguém agora para Colossenses, capítulo 2. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito. Aliás, não, versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Exatamente, Paulo aí, né, falando na apologética, dizendo, ó, cuidado com aquelas falsos ensinamentos, que não são segundo Cristo, mas segundo as filosofias dos homens. E agora, na prática, o Paulo usando lá em Atos 17, esse aqui eu vou ler, do 16 até o 34, né? Diz assim, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram o Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos gerações, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Está aí Paulo na prática discutindo com filósofos, lá em Atenas, usando a defesa e argumentações, usando até mesmo os profetas deles, que eram os filósofos, né? Como alguns dos seus profetas têm dito. Então, a gente vê que a apologética ela vive. Nunca se deve fazer apologética sem a Bíblia. Isso aqui é de suma importância. Nunca pense assim: se a pessoa não acredita na Bíblia, então vou evangelizar ela sem usar a Bíblia. Não, de jeito nenhum. O nosso interesse, meus irmãos, não deve ser ganhar o debate, mas ganhar a pessoa. Não faz nenhum sentido você convencer uma pessoa de que Deus existe e essa pessoa não acreditar que a Escritura é a palavra de Deus. Porque essa pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. Então, nosso objetivo, meus irmãos, não é separar razão e Bíblia, pelo contrário, mas utilizá-las harmoniosamente, como nós entendemos que deva ser o correto. A Escritura, claro, como autoridade máxima, porque ela é a palavra de Deus inspirada. Alguma dúvida até aqui? Nós vamos aqui encerrar por aqui hoje.